Fala galera do canal, vamos conversar um pouquinho, vamos falar hoje sobre PSG, o mais novo campeão da Champions, o time que está no topo da Europa. Tá? Vamos discorrer um pouquinho sobre o que foi a final dessa Champions, o PSG com a sua primeira taça em Munique e esse time low profile que o pessoal costuma falar, que é tão avassalador, é tão intenso, mesmo sendo low profile. Hoje em Munique a gente teve PSG 1, 2, 3, 4, 5 a 0 em cima da Inter de Milão. Confesso que eu não estava esperando por uma diferença tão grande, até porque se você pega tecnicamente os dois times são bem fortes, né? Não existe um desequilíbrio, um desnível entre os dois times. Mas desde o momento que o PSG entrou em campo, o PSG ele sabia o que queria. E a impressão que dava é que mesmo no começo, acho que tinha 11 jogadores do PSG contra 5, 6 da Inter. Faltava, sempre sobrava espaço, sempre sobrava jogador do PSG livre, a marcação dos Nerazzurri não encaixava direito. Vitinha não jogou, o Vitinha desfilou em campo, ele fez uma partida absurda. Mais pra frente vamos falar de Désiré Doué, vamos falar de Ousmane Dembélé também, que jogaram muito bem. O Kvaratskhelia aqui chegou no começo do ano, se encaixou como um dos grandes nomes ali com o Dembélé. Mas pra gente não sair atropelando, eu vou deixar o card aqui e falar um pouquinho da escalação do PSG. Porque existia uma dúvida na mídia, né, sobre quem que o Luiz Henrique ia escalar. Se ia ser o Désiré Doué ou o Barcola. Na minha cabeça, né, a conjectura é que em nenhum momento o Luiz Henrique teve essa dúvida, tá? Que ia ser o Doué. O PSG ele entra em campo com Donnarumma, nas laterais Achraf Hakimi e Nuno Mendes, a zaga ali estava com o Pacho e o Marquinhos. Meio de campo com Fabian Ruiz, Vitinha e João Neves. Ali na frente você tinha o Kvaratskhelia, o Dembélé e o Doué. E o PSG ele começa a 1000 por hora. Porque 7 minutos já tinha chute a gol do PSG, a Inter não respirava, ela que vem no seu 3-5-2, que é de conhecimento, acho que sentiu muito a final. Eu não sei se foi uma questão física da Inter, mas a Inter parecia abaixo fisicamente do PSG. O time de Paris deu mostras de como que iam ser os primeiros minutos iniciais, né, os primeiros 30 minutos. A Inter não respirava, não conseguia trocar passes, não passava do meio de campo. E essa dominância do time parisiense acabou culminando no primeiro gol. Uma bola recuperada ali na parte do ataque do PSG. Ela sobra no Doué, né, que limpa o Di Marco, toca no Hakimi, que só empurra a bola para a rede. Tanto que essa tabelinha, esse toque, acontece dentro da área da Inter de Milão. Por respeito à Inter, o Hakimi não comemora, né? Ele já passou por lá, então ele não comemorou. Isso foi aos 12. Aos 20 minutos a Inter faz o segundo gol com o Doué, uma bola que é virada, se eu não me engano, acho que foi o Dembélé que faz o cruzamento. O Doué domina, chuta, ela desvia no Di Marco e acaba entrando, né? Engana o Sommer. Tava 2 a 0 e isso com 20 minutos eu já tinha falado para alguns colegas que a final estava morta, já estava acabada. Porque eu não conseguia enxergar uma mudança de padrão nessa Inter de Milão. Não conseguia enxergar a Inter de Milão indo para cima que nem louca, se abrindo que nem louca, né? Abrindo mão das suas convicções. E o PSG não quis nem saber disso, tá? 2 a 0 no primeiro tempo, fora os ameaços. Teve uma cabeçada do Thuram, que passou perto ali da trave, mas foi só isso. A Inter não apresentou nada que pudesse credenciá-la, não a tirar o título do PSG, mas que pudesse credenciá-la a dizer, olha, tem disputa, tá? Estamos na final aqui, vocês podem até ganhar, mas não vai ser fácil. Em momento nenhum eu consegui perceber essa questão da Inter. Vem o segundo tempo, e aí desanda tudo. Uma bela jogada também do Vitinha, que jogou demais. A bola sobra para o Doué. O Doué bate no canto do Sommer, 3 a 0. Doué fez uma partida sensacional, o melhor do PSG em campo. 2 gols, uma assistência. Garoto que tem mais de 30 participações em gols na temporada. Garoto de 19 anos, acabou de chegar no PSG.
Todo mundo queria o Doué, né, quando ele vem para o PSG, ele escolhe o PSG. E aí tem o 4-0, né, que é o gol do Kvaratskhelia, assistência também do Dembélé, que faz uma temporada sublime pelo PSG, temporada de bola de ouro. Bola sobra no Kvara, o Kvara avança, chega no Sommer e fuzila o goleiro do time italiano. Para finalizar, o Barcola, né, faz uma tabelinha com o Mailulu, que tinha acabado de entrar, garoto da base, garoto de 18 anos também do PSG. O Mailulu chuta entre a trave e o Sommer, 5-0 PSG. E esse placar, ele não diz só a questão do que foi a dominância, porque poderia ser 7, 8, se o PSG força a barra, terminaria 8. Fácil. Tá? A Inter, em momento nenhum, ela apresentou resistência. E é gozado, porque essa Champions teve mais de 1.400 minutos. Desses 1.400 minutos, na casa de 1.300 foram até a final. E desses 1.300 minutos que a gente tem até a final, a Inter de Milão ficou atrás do placar no marcador somente por 16 minutos. Entre Barcelona, entre Bayern de Munique, entre outros jogos, tá? Mas, literalmente, a Inter não chegou perto de ser o que eu imaginava que a Inter pudesse apresentar hoje à tarde. Faltou resistência, faltou força, faltou criatividade, o meio de campo não conseguiu conversar, né, de uma maneira que a bola passasse ali. Achei Barella, Mkhitaryan, o próprio Çalhanoğlu muito apagados ao longo do jogo. E o PSG não tem culpa disso, o PSG não tem nada a ver com isso. Fez uma partida exuberante. A minha vontade era que o Barcelona estivesse nessa final, não a Inter, porque o modelo de jogo ia ser diferente. A gente ia ver uma trocação absurda de dois times que propõem e vamos ver o que dá. Mas louros sejam entregues ao PSG. O PSG que tinha uma metodologia de sempre gastar, de sempre ter as estrelas da companhia, era sempre as estrelas, então passou Messi, passou Neymar, passou Sérgio Ramos, passou Ibra, passou Cavani, passou Mbappé, e nunca conseguiu gerar uma simbiose entre treinador e elenco, uma gana, um projeto, algo voltado mesmo para a Champions. Porque você falar que o projeto era voltado só porque eles queriam ganhar a Champions é uma coisa, tá? Agora, a questão do projeto em si e o que eles fizeram, a mudança de mentalidade, o entendimento, o jogo coletivo do PSG e principalmente o jogo sem bola do PSG, demonstra muita coisa. Tanto que o nome dessa conquista, vou deixar até ele aqui, é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é o nome dessa conquista, ele pega a chave do vestiário, né, com o Alkelife, e ele fala assim, não, agora quem vai mandar sou eu, quem vai resolver sou eu, vamos contratar desse jeito, vai ser desta maneira, é assim que tem que ser, precisamos de jogadores que deem uma cara para o clube, de jogadores que tenham ambição, e foi isso que o Luiz Henrique foi atrás. Tá? Conseguiu fazer um ótimo resultado, conseguiu trazer um ótimo resultado. Ele abre mão do Mbappé, vamos deixar bem claro aqui. Ele breca o Dembélé, porque o Dembélé nessa Champions, quando o PSG joga contra o Arsenal, ele é afastado, porque estava precisando de um puxão de orelha, e o Luiz Henrique dá este puxão de orelha. Então você tem um treinador ali que não tem medo de fazer quase nada, porque também já não tinha muita coisa a perder. E aí eu vou deixar uma imagem junto com a do Luiz Henrique, que é uma homenagem desse título que a torcida do PSG faz para ele. Para quem não sabe, o Luiz Henrique, ele perdeu a filha dele, né, a Shanna, e na última campanha que o Luiz Henrique tinha ganho a Champions League, ele ganhou o triplete, a tríplice coroa europeia, pelo Barcelona em 2015, e na época a filha dele ainda viva, ele perde a filha, e aí a torcida do PSG faz isso. Cara, quando o pessoal fala que futebol é só um homem correndo atrás de uma bola, que não tem emoção, acho que não existe nada mais emotivo, mais emocionante, mais passional do que o futebol no seu estado puro. Tá? Eu não sou pai, eu sequer imagino o que o Luiz Henrique passou, mas justiça foi feita para o Luiz Henrique. Tá? O Luiz Henrique foi o grande nome dessa
dessa conquista do PSG. Ele foi soberbo, não somente nas suas escolhas, mas em trazer uma cara, uma identidade para esse PSG. E aí a gente já falou de Luiz Henrique. Vamos falar desse moleque aqui, ó. Désiré Doué. Guarda esse nome, tá? Guarda esse nome. O Doué, quando ele vem pro PSG, o PSG paga 40 milhões nele. E tinha muita gente de olho, o Manchester United estava de olho, o City estava de olho nele, tá? O Chelsea estava de olho, tinha o Atlético de Madrid de olho no Doué. O Doué ele escolhe ir pro PSG. Até a final, ele tinha uma temporada, né? Até a final, era a primeira temporada dele, ele tinha 54 jogos, 14 gols e 14 assistências. Ele termina a temporada com 55 jogos, 16 gols e 16 assistências. Ou seja, 32 participações em gols. E ele nem sempre foi titular nesse time do PSG. O Doué é um jogadoraço, é um baita de um jogador, prospecto futuro, selecionável, muito qualificado. E isso que eu não estou falando de outros jogadores. Esse mesmo PSG tem o Ousmane Dembélé, que é um jogador que está com uma temporada de bola de ouro. Foi o melhor jogador do campeonato francês, ganhou a Copa da França, fez uma Champions enorme, gigantesca. Um dos grandes nomes, talvez acho que o nome mais imponente, importante do PSG nessa Champions foi o Dembélé. O Kvaratskhelia foi muito importante na conquista. A gente tem o próprio Gianluigi Donnarumma, que faz assim uma Champions espetacular. Não consigo colocar, talvez, ele entre os 3 melhores jogadores do PSG. Até porque, na minha concepção, o Doué, o Dembélé e o Vitinha são os 3 melhores jogadores que a gente teve. Assim, isso não tem nem discussão, tá? Não tem nem para onde apontar o canhão. Jogaram uma bola absurda nessa Champions League. Mas nisso você tem o Kvaratskhelia, o William Pacho, que chegou do Bayer Leverkusen e fez uma senhora temporada, uma senhora Champions League. Tanto que no lance do segundo gol, quem recupera a bola, né, do Barella ali na linha de fundo é o Pacho. Ele recupera a bola numa jogada que estava morta, a jogada tem procedimento, segue e sai o segundo gol. Fez uma baita temporada também. Isso que eu não vou mencionar a Hakimi nem Nuno Mendes, que jogaram um absurdo nessa temporada. Um absurdo, tá? O Hakimi termina a temporada quase com double-double. 10 gols e 10 assistências. O Nuno Mendes vai muito bem também. Mas, além de tudo isso, né, eu acho que vale a coragem do Sheikh Al-Khelaïfi, que já tinha feito tanta coisa e há tanto tempo ele estava com o foco da Champions e não tinha conseguido ir buscar, sempre estava faltando algo, que ele entregou na mão do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique traz um time low profile que não são jogadores que estão muito na mídia. Quem mais está na mídia desse time é o Dembélé. E o Dembélé já teve os seus momentos ruins. Né? O Kvara não é um cara de mídia, o Donnarumma não é um cara midiático, a mesma coisa Marquinhos, Pacho, Vitinha, não são midiáticos, mas jogam bola. Jogam bola e jogaram muita bola. Em momento nenhum o PSG assim passou perto, tá, de perder essa final. É time para ter mais 3, 4, 5 Champions aí. É técnico que, se renovado também, vai chegar e alçar voos ainda maiores, tá? Porque esse PSG ele vem como um dos favoritos para as próximas temporadas, mesmo sendo um time novo, mas é bem robusto também. Tá? E aí você tem, para a gente finalizar o vídeo, né, eu vou deixar uma curiosidade. Toda vez que a final é em Munique, a gente sempre tem um campeão inédito. Né? Eu tinha falado quando o PSG passou a final. Né? Eu tinha falado isso sobre o jogo contra o Arsenal. Mas a gente já teve 5 títulos decididos em Munique, os 5 totalmente inéditos. A gente está falando de Nottingham Forest em 1979, a gente está falando no Olympique de Marselha, a gente está falando no Borussia Dortmund, né, em 97, a gente está falando do Chelsea, em 2012, e a gente agora fala do PSG. Nada mais justo do que o PSG campeão dessa Champions. Tá? Deixo aqui os comentários, peço que vocês comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Falta só um para chegar nos 150. Vamos que tá chegando a meta, tá bom? Hoje eu me despeço e fui.